Oi, pessoal, nós estamos aqui de novo e eu amo estar aqui com vocês. E eu e a Raquel vamos conversar sobre um assunto super importante que as pessoas perguntam bastante. A gente vai conversar sobre se aumentaram os casos de autismo no mundo. Então, deixa eu te fazer essa pergunta. Amiga, é verdade que aumentaram os casos de autismo atualmente? Aumentaram os diagnósticos, né? Hoje a gente sabe que mais pessoas são diagnosticadas e que no passado não seriam. Além disso, também existe uma probabilidade de, por fatores ambientais, de fato aumentar a incidência, ou seja, independente do número de diagnóstico, de fato ter mais pessoas com autismo. Mas essa evidência ainda não foi validada cientificamente. Então, o que a gente pode dizer é que hoje aumentou o número de diagnóstico. Eu trouxe uma tabela muito legal que é de um órgão norte-americano, que é o CDC, que é o Centro de Controle e de Doenças, e eles fazem um estudo bem grande com crianças em torno de 8 anos para verificar a prevalência de autismo nos Estados Unidos. Sim. Então, esse é um dado norte-americano. Então, a quantidade de crianças de diagnósticos de autismo em crianças de 8 anos nos Estados Unidos. Em 2004, esse número era de 1 para 150. 2002, 1 para 150. 2008 já aumentou, uma em cada 125 crianças tinham autismo nos Estados Unidos. E esse aumento foi muito grande. Tanto é que o último estudo que saiu em 2023, uma em cada 36 crianças com 8 anos nos Estados Unidos tem diagnóstico de autismo. Isso é muito, né? É um dado que chama muito a atenção. Então, o quanto já existiam essas crianças, essas pessoas que tinham diagnóstico de autismo, ou quanto por uma questão ambiental esse número aumentou. Se a gente for pensar em termos de avaliação neuropsicológica, então vou pensar assim, né? Hoje, os instrumentos que a gente tem e o conhecimento, eu falo que a neurociência ela proporcionou isso, o conhecimento para poder ter o entendimento. Eu tenho certeza que no passado eu avaliei pacientes que poderiam ter autismo e não fechei esse diagnóstico. Exato. Comi barriga. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento, a sociedade não tinha, não se tinha instrumentos suficientes, não se sabia usar os instrumentos suficientes que tinham na época. Então, quanto que nós estudamos e os instrumentos também foram desenvolvidos e a neurociência está contribuindo para que a gente possa descobrir isso. O número de profissionais capacitados Sim. e aptos para realizar o diagnóstico tem a ver com o aumento do número de diagnósticos. Sim. Hoje nós temos mais profissionais capacitados que estudaram sobre o tema e estão aptos aí para realizar o diagnóstico. Você falou da tua prática, eu também vivi isso, né? Desde que eu comecei a trabalhar em psiquiatria, hoje eu sei muito mais do que eu sabia quando eu me formei sobre autismo. Então, com certeza, hoje para mim é mais fácil, primeiro, pensar nessa hipótese diagnóstica e, segundo, ter acesso a outros profissionais ou a instrumentos diagnósticos que possibilitem isso, né? Mas também, se a gente for pensar, né, Raquel, eu falo que nós temos uma diversidade, né? Então, se a gente for para fazer uma avaliação para autismo, né, tem muita coisa para se aplicar, tem muita coisa. Mas também tem, eu vou pensar assim no mau uso. Eu já recebi pacientes que tinham feito uma avaliação neuropsicológica, até você me encaminhou para repetir a avaliação, que tinha um diagnóstico de autismo e um paciente que não tinha autismo. Isso também acontece, né? O diagnóstico errado. Por isso, a importância de procurar um profissional capacitado, né? Eu conversei com você hoje também sobre a avaliação neuropsicológica, Sim, que uma sim. não é igual à outra. Não é.
E a gente, enquanto médico, psiquiatra, a gente pega uma avaliação e a gente saber olhar quais instrumentos foram aplicados, qual a qualidade dessa avaliação neuropsicológica. Então, muitas vezes o paciente pergunta, mas com aquele profissional é mais em conta, ou eu posso fazer pelo convênio. E muitas vezes não tem uma qualidade, não tem um rigor ali na aplicação. Sim. É que, na verdade, Raquel, às vezes as pessoas falam assim, mas a avaliação custa caro. Mas, gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque não é só você aplicar o instrumento, não é a sessão em si. Você tem que aplicar, você tem que corrigir, você tem que analisar, você tem que juntar todos os instrumentos que você fez e aí você tem que escrever um relatório. E muitos instrumentos custam caro. Muito caro. Né? Muito Autismo, caro. por exemplo, eu sei que muitos instrumentos ali são muito Tem caros. tem coisas que são livres, né? Que as pessoas podem, até professores, outras pessoas podem. Mas o professor vai poder avaliar, diagnosticar? Não, mas ele pode realizar instrumentos de triagem, né? Porque os de domínio público são de acesso pela... Sim, tem instrumentos que são de rastreio. De rastreio. Por exemplo, a MChat, que é utilizada em crianças muito pequenas, né? Sim. Qualquer profissional pode aplicar. Sim. É claro que também tem uma questão de bom senso, porque quanto mais experiência você tem, melhor você sabe aplicar aquele instrumento. E entender o que significa. Exatamente. Porque eu sempre falo que o resultado de um teste de uma escala nunca pode sobrepor aquilo que você observa do comportamento. Então, você tem que aplicar, você tem que ver, não é o score só, o valor ali que deu de referência, mas é também interpretar quanto aquilo significa e qual que é o prejuízo. Ano passado, no congresso que eu estive no Brain, foi muito falado sobre esse número de 1 para 36, porque tinha saído, acho que há pouco tempo, o estudo. Sim. Né? E o que foi dito também? Se a gente for pensar em termos de critérios diagnósticos, se a gente não for muito atento, muitas pessoas entram no espectro. Sim. Então, esse é um dos outros motivos, né? Então, a gente já falou um dos pontos, né? Aumento no número de profissionais capacitados para realizar o diagnóstico. Um outro ponto importante que aumentou o número de diagnósticos foi a ampliação dos critérios para se diagnosticar alguém com autismo. A gente utiliza os critérios do DSM-5, que é a Associação Americana de Psiquiatria, e no manual anterior, que era o DSM-4, era mais restrito o diagnóstico. Então, a gente tinha... era mais difícil até para o médico diagnosticar, porque você tinha que pensar em Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett. Caso global. E para facilitar, agora tudo isso está dentro do transtorno do espectro autista. Então, hoje é mais fácil para o médico pensar e se ampliou o número de pessoas que antes talvez não seriam diagnosticadas e hoje são. Para além disso, ainda tem um número de pessoas que não são diagnosticadas, que é o fenótipo autístico ampliado. Isso. São pessoas que quase preenchem critérios, mas não chegam a preencher. Mas tem um comprometimento. Tem, muito. Na verdade, às vezes, é tanto quanto de uma pessoa que está dentro do espectro. Sim, né? E isso gera muita ansiedade, às vezes, na família. Quando o paciente recebe esse diagnóstico de fenótipo autístico ampliado, ele se sente um pouco sem lugar, né? Sem lugar. Eu quase preencho critérios para autismo, mas não sou autista. Mas eu também não sou neurotípico, né? Eu sou diferente. É exatamente isso. Então, quanto que é difícil não ter o pertencimento em um grupo, né? Sim. O que às vezes eu vejo fazendo, Raquel, como tem uma questão do próprio plano de saúde, de custear, né? Porque tem um desentendimento também do plano de saúde daquilo que é o que a criança precisa. Não é só crianças no espectro do autismo que precisam de intervenção precoce. Então, assim, por exemplo, uma criança com um TDAH, né, uma criança hiperativa com TDAH, ela precisa de uma intervenção. Muitas crianças, né? Porque você sabe que eu gosto de avaliar bebês, né? Sim. Crianças pequenas.
Muitas crianças que são trazidas para mim com a suspeita de autismo, eu observo que preenchem muito mais critérios para um TDAH e a gente observa o crescimento dessa criança e realmente muitas vezes era um quadro de TDAH e que teve um atraso na fala, ou teve uma outra questão, mas não era autismo. Então, eu acho muito legal que outros profissionais, como professores, pediatras, encaminhem para avaliação quando algo não está bem. Sim. Se vai ser autismo ou não, o profissional capacitado vai dizer. Mas se algo não vai bem com a criança, eu acho que ela merece um olhar. Ela merece até porque a intervenção precoce, ela, meu Deus, quanto que ela salva, né? A criança realmente de um sofrimento, de tantas outras complicações, né? O que eu acho importante também a gente colocar, que como tem muito uma questão aí dos planos custearem somente quando é autismo, o que a gente tem visto, eu tenho visto nas minhas práticas de supervisão para psicopedagoga, é que alguns médicos fecham como autismo mesmo sem ter, para garantir que a criança tenha um acesso ao plano de saúde. Eu acho que isso acontece e é muito perigoso, né? Muito. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes com TDAH e que mereceriam um atendimento com um professor de apoio e muitas vezes ele não recebe Ele não esse vai atendimento. ter, só tem se for autista. Exatamente. Então, é algo muito perigoso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, para quem estiver assistindo o episódio, pai, mãe, família, procura um profissional que vai estar apto realmente para fazer uma investigação adequada, Sim, né? sim. Eu tive uma situação de um paciente, já um paciente de 17 para 17 anos, em que foi feita uma avaliação aí, assim, a profissional médica fez uma avaliação e muito parecia um quadro de autismo. E veio para uma avaliação neuropsicológica. Só que ele tem uma deficiência intelectual. Olha só. E ele não tem comportamentos estereotipados, ele só tem uma dificuldade de comunicação social. Por Sim. quê? Porque ele tem tudo baixo. Ele tem um QI abaixo, ele tem uma dificuldade de atenção. Então, assim, eu não posso ser omissa de dizer para a família, eu não fechei como autismo, e muitas vezes, às vezes a gente tem até problema porque a família vem, não, eu já sei o que ele tem, só estou indo só para laudar. E eu não consigo, eu vou fazer aquilo que é o certo. Então, assim, eu não fechei como autismo, só que assim, aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque ele tem muitos problemas de comportamento adaptativo, de comunicação social, de atividade de vida diária, que também o autista também tem esse comprometimento. Só que o plano de saúde vai brigar para custear. Olha só. É algo que realmente a gente tem que conversar sobre isso enquanto sociedade. Sim. Porque eu sinto que é justamente o clamor da população, da sociedade, que faz com que isso mude, né? Exatamente. Inclusive, uma questão importantíssima é que, independente do nível de suporte, se é 1, 2 e 3, ou se é leve, médio ou grave, o nível de suporte não altera o acesso ao tratamento. Sim. Então, legal. por exemplo, se uma pessoa tem autismo nível de suporte 1, ela tem os mesmos benefícios e direitos do que alguém que tem um nível de suporte 3. Porque eu já ouvi alguém falando assim, a escola negou o atendimento porque ele era nível de suporte 1. Olha só. E o nível de suporte não muda o acesso aos benefícios. Vai diferenciar a necessidade de suporte. Sim. Até porque isso é individual. Sim. Mas, assim, isso é realmente... Mas os benefícios, né? Imagina. Isenção de PVA, enfim, é independente disso. Agora, a gente estava conversando, não se tem dados que realmente comprovem que aumentou a incidência, ou seja, o número de casos, não apenas né, o diagnóstico. Mas tem alguns fatores ambientais que estão relacionados com a criança, enfim, ter autismo. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Você me falou sobre o uso de antidepressivos. Sim, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Até alguns anos atrás... Só um pouquinho, deixa eu fazer a pergunta para eles. Pessoal, eu estava estudando
sobre o tema e eu vi vários trabalhos sobre, será que o uso dos inibidores de recaptação de serotonina, que aí vem, por exemplo, a sertralina, o escitalopram, a fluoxetina, eles aumentam a chance, quando a mulher está gestante, eles aumentam a chance desse bebê nascer com autismo? E eu fiz essa pergunta para a Raquel hoje, enquanto nós não estávamos aqui. Alguns anos atrás, nós tínhamos alguns estudos que sugeriam que sim, que o uso de antidepressivos na gestação poderia facilitar aí que essa criança nascesse com autismo. Estudos mais recentes, a gente viu um estudo muito grande do JAMA, que a gente discutiu, um estudo muito grande, com um número muito grande de crianças que foram acompanhadas longitudinalmente, mostrou que não há relação entre o uso de antidepressivos na gestação e a criança nascer com autismo. Mas algo que a gente questiona muito é se o estresse gestacional, a depressão na gestação, pode fazer com que aumente o risco dessa criança nascer com autismo. E hoje acredita-se que possa ter uma influência e que muitas vezes a mulher que tinha depressão usava antidepressivo, mas que a própria depressão tinha uma relação maior aí com a chance desse bebê nascer com autismo. Olha que interessante. Mas hoje a gente considera que é mais importante tratar a depressão. É claro que a gente pode tentar estratégias não farmacológicas como a terapia. E avaliar também o benefício dessa medicação na gestante, né? Eu tenho uma paciente com um TDAH muito intenso, muito desatenta, e aí quando ela disse que estava tentando engravidar, a gente foi diminuindo a concentração do Venvance e quando ela falou, atrasou um dia, eu falei, para tudo. Só que aí, na gestação, sem a medicação, ampliou muito a ansiedade. E nós fomos fazer muitas estratégias comportamentais, mindfulness, várias coisas para ajudar ela a lidar com a ansiedade de não estar produzindo ou rendendo como ela rendia antes. E foi importante para ela, porque eu acho que foi uma forma dela conseguir realmente... ela se sentia muito insegura de tomar medicação e ter um filho com... Eu acho que se ela tivesse tomado e tivesse um menino, né, talvez com... sim, com qualquer questão, coisa. Agora, tem uma medicação em psiquiatria e em neurologia que sim tem relação com o aumento de risco da criança nascer com autismo durante a gestação, se a mulher usasse. Sabe qual é? Não sei. O ácido valproico. Ou de valproato de sódio, que é o Depaquene e o Depakote. É a única medicação que tem uma relação muito clara. Então, que são estabilizadores de humor. É um estabilizador de humor e é um anticonvulsivante. Além disso, a questão... daí eu vou falar, isso já está certo, isso já está claro. Então, o que está claro? A medicação Depaquene ou Depakote tem uma relação. E o aumento dos casos de prematuridade, crianças muito prematuras. A prematuridade tem sim relação com o autismo, isso está comprovado já. E o aumento da idade dos pais. Hoje as pessoas estão sendo pais cada vez mais tarde. Então, esses são 3 fatores de risco que têm muita relação com o diagnóstico de autismo. E o que a gente estuda além disso, mas que ainda não tem uma comprovação sólida? O uso excessivo em doses altas de ácido fólico na gestação. Olha só. Que várias mulheres grávidas usam. O ácido fólico ele não pode ser nem em dose muito alta, mas também a deficiência pode fazer mal. Então, tem que ser numa margem segura o uso de ácido fólico ou metilfolato. Outra questão que está relacionada com a gestação é o diabetes gestacional. O diabetes não controlado durante a gestação também pode ter relação com a criança nascer com autismo, porque esse açúcar que está ali no sangue, ele pode se ligar às células neuronais do feto e fazer um processo que a gente chama de glicosilação. Ou seja, assim como diabéticos têm insuficiência renal, param de enxergar, é por causa desse processo de glicosilação. Então, principalmente no primeiro trimestre, né, Raquel? Exatamente. Então, é muito importante que se a mulher recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional, que ela realmente use a medicação e faça um controle bem adequado dos níveis de glicemia, ou seja, de açúcar no sangue. Sim, muito sério isso, viu, gente?
E o que está comprovado que não tem relação com o diagnóstico de autismo? Vacina. Vacina é seguro, tem estudos que mostram isso. O que está comprovado é que vacina não tem relação com o diagnóstico de autismo. Que bom. Que bom. E a gente tem que reforçar, né? Apesar de ser uma coisa que as pessoas... Não sei, as pessoas fazem muitas associações, né? Sim, mas Meu muitas Deus. pessoas deixam de vacinar os filhos, ou Olha seja, só. colocar em risco Sim. pelo receio de que isso pode fazer com que a criança adquira autismo. Na verdade, ninguém adquire autismo após o nascimento. Todos os fatores de risco que eu falei estão mais relacionados com o período gestacional. E no máximo é ali do parto, né? Tem fator. Então, o que acontece? Essa criança ela já nasce com uma vulnerabilidade genética para ter autismo. E ela pode ou não expressar isso em maior ou menor intensidade. Então, se durante o parto, por exemplo, essa criança tem hipóxia, falta oxigênio no cérebro, e ela já tinha uma vulnerabilidade genética para isso, isso pode fazer com que ela expresse O gene. o autismo, né? Ai, muito interessante Muito isso. interessante. E falando sobre genética também, né? Sim. A genética do autismo. Tem centenas de genes que estão relacionados ao autismo. Não é um específico, por Não exemplo, é na um síndrome de específico. Down, cromossomo 21, Não. né? Então, o autismo não tem um gene específico, E né? muitos autistas têm mais de um gene alterado e por isso expressam os sintomas, enfim, o autismo. Tem um estudo, Raquel, as pessoas me perguntam, mas como que é o cérebro da pessoa com autismo, né? Tem um estudo de um neurocientista brasileiro, Alisson Motter, não sei se você conhece. Não. Ele fez um estudo com células-tronco. Então, ele queria mostrar... Esse estudo continua, né? Um estudo de neurociências. E ele queria mostrar como se desenvolvia o neurônio de uma criança com autismo. Então, o que ele fez? Ele pegou células da pele de uma pessoa com autismo e de uma pessoa sem autismo. E fez uma reprogramação genética nas células da pele, desenvolvendo essas células para células-tronco. E aí ele reprogramou para neurônio. E observou o desenvolvimento dessas células, né, na célula neuronal. E o que ele percebeu? Que os dendritos dos neurônios das pessoas com autismo, elas tinham prolongamentos mais curtos. E elas faziam sinapse com menos neurônios. Sim, isso a gente observa isso. Eu não conheci esse estudo, mas a conexão sináptica é menos eficaz no autismo. Menos eficaz. Né? E elas são conexões mais curtas no desenvolvimento do cérebro. Então, tem dificuldade de fazer conectividade com outras áreas. Por isso, até mesmo a rigidez. Né? Sim. Eu já vi isso, exatamente isso. E é legal também a gente falar de uma coisa. Já que é uma herança, né, assim, poligênica, envolve mais de um gene, é por isso que as pessoas com autismo são diferentes uma da outra. Verdade. Das outras. Uma diversidade muito grande de expressões, né? Exatamente. E um autista não é igual ao outro, porque muitas vezes a questão genética é diferente. Claro. E nem todo autismo é hereditário. Tem autismo que é genético, mas não é hereditário. Você sabe a diferença? Não, qual é? Fiquei interessada. É hereditário quando os pais possuem esse gene e transmitem para o filho. E quando é genético sem ser hereditário? Às vezes, aquele gameta, aquele óvulo, só o óvulo ou só o espermatozoide teve uma alteração. A gente chama de mutação de novo. Ou seja, se a gente for ver a genética, a carga do pai ou da mãe, não vai ter alteração. Mas aquele espermatozoide ou aquele óvulo pode ter tido uma alteração. Olha só. Isso está muito relacionado com a idade, principalmente a idade do homem, a idade do pai. Olha só. Porque o espermatozoide, essa célula, ela perde a qualidade com o aumento da idade do homem. Então, muitas vezes, o pai não tem nenhum sintoma, não tem alteração, mas aquele espermatozoide não era de qualidade no sentido de ter tido uma mutação e aquele filho pode ter o diagnóstico de autismo. Então, o autismo hereditário é aquele em que nós vamos fazer a avaliação e a gente observa lá dentro do consultório o pai ou a mãe
Exatamente, isso acontece muito. A gente também conversou Muito. sobre isso, do aumento do número de diagnósticos. Sim. Quantos pais estão recebendo diagnóstico depois de o filho ter sido diagnosticado? E aí, eu ouvi de um pai uma pergunta esses dias, né? Eu avaliei o filho, inclusive seu paciente, já adolescente, e o pai disse também: olha, você gostaria que eu te enviasse alguns questionários para que a gente pudesse fazer a sua avaliação, mesmo que não uma avaliação completa? Ele falou assim: mas o que vai mudar? Aí falei para ele assim: mas eu te pergunto, o que vai mudar? Mas você pode pensar sobre isso. E ele ficou pensando e me voltou com a resposta e falou assim: eu quero, porque eu acho que eu vou me aceitar melhor. Olha que legal isso, Você né? entendeu? E aí nós estamos fazendo, inclusive o pai também agora está consultando com você. Eu admiro muito, muito quando um adulto, um pai, uma mãe se permite olhar para isso, um diagnóstico na vida adulta. Sim. Eu tenho outros pais também, e um pai de uma menina que tem autismo, e depois a gente realizou a investigação, ele também tem, e ele ficou muito emocionado de entender que muitas dificuldades que ele enfrentou na vida dele tinha a ver com muitos dos sintomas. Então ele foi para o exército, ele tinha uma seletividade alimentar, e ele não conseguia comer, e aquilo era considerado frescura, Sim. mas para ele era muito difícil, porque ele tinha uma seletividade alimentar, dele chegar a passar fome. Olha E hoje só. ele entender o que é uma seletividade alimentar, que não era frescura dele. Então, o diagnóstico, ainda que numa idade mais avançada, pode trazer muita explicação do porquê que a gente é de uma determinada forma, né? Sim. E eu acho que a Terra que é um certo alívio, porque não é que a pessoa fez porque ela teve uma má vontade, porque ela é uma pessoa ruim, porque às vezes, né, é muito rígido ou é muito inflexível. Ou parece ser muito frio. Parece ser muito frio, ou distante. mal educado. Isso não é que é uma pessoa ruim, mas sim, isso tem a ver com o diagnóstico do autismo e quanto que isso é libertador e quanto que a gente pode, né, gente, porque o cérebro é plástico e o cérebro ele é capaz de se mudar independente da idade. Claro, quanto mais criança, maior a chance, mas o adulto também. E por que eu admiro o pai que se permitiu fazer isso? Porque eu já ouvi muito, não quero saber. E é muito mais corajoso, exige muito mais coragem. Exatamente. Você realizar uma investigação e eventualmente receber um diagnóstico como esse e lidar com isso. É muito mais corajoso fazer isso. Então, eu admiro muito esse pai e outros pais que se permitiram realizar uma investigação e se entender melhor para conseguir também entender melhor o filho, né? E é como é legal, gente, quando nós fazemos a avaliação do filho e esse pai se permite entrar no processo e a identificação dos dois. Exatamente. A sensação até de pertencimento do filho. Olha só, eu sou parecido, eu não sou ou problemático ou aquele que... Não, eu tenho... Né, o meu pai também se identifica comigo. E olha só, né? E muitas vezes esse pai é quem vai conseguir pensar em recursos e possibilidades para esse filho. Sim. Justamente por compreender como esse filho Sentir funciona. na pele. Então, assim, acho que hoje foi muito legal a gente trazer esse tema. Sim. É uma pergunta que a gente ouve bastante na clínica. Eu espero ter colaborado um pouco aí para a gente refletir sobre quais são as implicações desse aumento do número de diagnósticos, quais são os fatores de risco. Tem muito estudo para sair ainda, a gente vai descobrir muita coisa, mas o que tem comprovação científica é o que eu comentei com você. E é isso, gente. A pergunta é: aumentar o número de casos? Aumentou a quantidade de pessoas com autismo? A resposta é sim, e acompanha o nosso episódio inteiro para vocês poderem entender um pouco mais sobre isso. E que bom, obrigada, amiga. Tão Eu que bom a gente poder agradeço. partilhar. Muito bom. Ah, bom, né? Pessoal, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.